Ontem nós estávamos estudando que na restauração a palavra de Deus tem que ser enxertada na mente. E o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus são os pensamentos, ideias que a mente de Cristo colocou na mente dos profetas e estes escreveram a palavra. Como a natureza de Cristo é justa, vivificante, espiritual, amorosa, pacífica, verdadeira, luminosa, então os pensamentos têm a mesma natureza e a palavra de Deus tem a mesma natureza. Qual a função do Espírito Santo? Despertar o interesse na mente humana, convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, conduzi-lo ao arrependimento e aceitação da palavra. E quando a pessoa aceita a palavra, o Espírito Santo lhe dá um poder sobrenatural. Entende? Não está no ser humano praticar. Eu vou praticar. É como uma árvore, por exemplo. Você tem um limão cravo, aquele limão caipira. Não porque ele pense ou queira produzir uma laranja poncã, por exemplo, que ele vai conseguir. Tem que ser enxertado para que produza esse outro tipo de laranja. O ser humano é a mesma coisa. Tem que enxertar a palavra de Deus, mas para isso tem que obedecer. Agora, como obedecer se não teria que contrariar a natureza carnal? Como contrariá-la? O Espírito Santo lhe dá um poder sobrenatural. Quando ele pratica, então, a justiça de Cristo é comunicada por meio da palavra, a vida de Cristo é comunicada, o Espírito, o amor, a paz, a verdade, a luz são comunicadas para a mente humana e aí aparece o fruto do Espírito. Mas para isso tem que obedecer a palavra, sabe? E a transformação é completa. É tão grande essa transformação. Veja o que diz este texto. A energia criadora que trouxe à existência os mundos está na palavra de Deus. Observe onde está a energia criadora. Essa palavra comunica poder e gera vida. Cada ordenança é uma promessa. Aceita voluntariamente, recebida na alma, traz consigo a vida do ser infinito. E observem, transforma a natureza, restaurando a imagem de Deus. A vida assim comunicada é de maneira idêntica mantida. De toda a palavra que sai da boca de Deus, viverá o homem. A transformação é completa. O mesmo se dá quanto a todas as promessas da palavra de Deus. É por intermédio dessas promessas que Cristo nos comunica sua graça e poder. Observem, recebidas, assimiladas, elas serão a fortaleza do caráter, a inspiração e o sustentáculo da vida. Nenhuma outra coisa pode possuir tal poder restaurador. Nada além delas pode comunicar o ânimo e a fé que dá energia vital a todo ser. Por isso que podemos mudar. A palavra de Deus é a semente. Toda semente tem em si um princípio germinativo. Nesse princípio, está contida a vida da planta. E observem, do mesmo modo, há vida na palavra de Deus. Cristo diz: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Em cada mandamento, em cada promessa da palavra de Deus, está o poder, pelo qual o mandamento pode ser cumprido e realizada a promessa. E observem, aquele que pela fé aceita a palavra, recebe a própria vida e o caráter de Deus. Quem tira você do céu depois de ter sido restaurado pelo Espírito Santo? Ninguém. É uma obra poderosa de Deus. Por isso está escrito que a Bíblia toda é uma revelação da glória de Deus em Cristo, recebida, crida e obedecida. Ele é o grande estímulo, a constrangedora força que vivifica as faculdades físicas, mentais e espirituais, dando à existência de vida orientação. Mas para eu obedecer, preciso entender.
E o Senhor me dá um auxílio para poder entender. Veja o que está escrito em Apocalipse 19, no versículo 5 a 9. Esse capítulo 19, o contexto todo é de júbilo no céu. Por quê? Porque é a vinda do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 5 diz assim: saiu uma voz do trono, exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma com voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, observem, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A igreja está preparada, está pronta, foi restaurada. A obra de Deus foi completa, não falta nada. Mas nessa obra do Senhor, Ele não age independentemente do ser humano. O ser humano tem que obedecer à palavra. Só que para obedecer à palavra precisa entender a palavra. Então, como entender? Se nós observarmos aqui todo o capítulo 19, que é um contexto assim muito interessante, porque é a vinda do Senhor Jesus, e no versículo 9 diz assim: então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Ficou tão impressionado João que ele se prostra diante do anjo. E no verso 10 diz: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, quer dizer, sou companheiro no serviço teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Por que é importante esse contexto? Todo o capítulo 19 nos fala de grande alegria, porque é a vinda de Cristo a buscar sua igreja. A igreja está pronta. Mas para estar pronta, é porque foi totalmente restaurada. E para ser restaurada, ela precisou obedecer à palavra de Deus. Para obedecer à palavra de Deus, eu preciso entender. E para entender, eu preciso de 4 faculdades que estão aqui: percepção, discernimento, raciocínio e memória. A primeira faculdade que entra em funcionamento é a percepção. E aí eu posso discernir, posso raciocinar. Mas a primeira faculdade, que é a percepção, ela é afetada pelo estilo de vida, pelo que como e pelo que bebo, se descanso, não descanso, etc, etc. Por isso que a reforma de saúde adquire um significado todo especial dentro desse contexto. Embora nossa preocupação imediata pode ser recuperar a saúde ou evitar doenças, mas esse não é o ponto essencial. É verdade que se você faz as mudanças necessárias, a saúde melhora. Isso é uma realidade. Quase todos experimentam isso. Mas o ponto central é que todo o propósito é dar condição ao Espírito Santo realizar a obra da restauração. Agora, sempre Deus me auxilia. Como isso aqui está num contexto de um casamento, em que o esposo vem, o noivo vem à busca da esposa, todo casamento, a esposa tem um preparo, sabe? Vocês devem ter acompanhado muitos casamentos aqui. E a esposa, antes de chegar na igreja, ela realiza 3 ações bem concretas. A última é colocar as vestes, não é assim? E aqui diz que ela se vestiu, está pronta. Antes de colocar as vestes, o que ela faz?
toma banho. E antes de tomar banho, o que ela faz? Tira as outras roupas. Tem que se despir primeiro, depois tomar banho e depois se vestir. Esses 3 passos, o apóstolo Paulo, ele apresenta no capítulo 13, já nos chama a atenção, mas ele explica isso muito bem em Efésios capítulo 4. Nós precisamos despir-nos, precisamos tomar o banho, tá? E por último, vestir-nos da justiça de Cristo. Por isso que o conselho do Apocalipse 3, aconselho-te que de mim compres vestiduras brancas, para te vestires, para que não seja vista a vergonha. Mas no capítulo 19, nos diz que a igreja seguiu o conselho, adquiriu as vestiduras, e está pronta para o encontro com o Senhor Jesus. Isso significa, irmãos, para a alegria nossa, que cada um entendeu o plano da redenção, então começou a caminhar em conformidade com as orientações de Deus. Fez a reforma, abriu a mente, entendeu a palavra, sabe onde procurar poder para praticar, e vai ao Senhor Jesus. Veja que diz em Romanos 13. Romanos capítulo 13. E o apóstolo Paulo escreveu isso em um tempo que estava longe dos acontecimentos que hoje estão ocorrendo no mundo. No versículo 11 a 14, observe o que ele fala. E digo isto a vosotros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, que são as vestiduras brancas, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. O apóstolo Paulo diz, não há tempo a perder para satisfazer os desejos carnais. O momento é dedicar nossas forças, nossa energia para revestir-nos do caráter do Senhor Jesus. E em Efésios, ele explica o que significa tudo isso. E completa a ideia em Colossenses. Observe Efésios capítulo 4. E aqui ele mostra os passos necessários para a preparação da esposa para se encontrar com o noivo. No versículo 17, Efésios 4 diz: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Quer dizer, Paulo está dizendo, nós não podemos seguir os costumes, as práticas, os hábitos de um mundo que não sabe discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Pessoas que não têm conhecimento, como vão seguir os mesmos hábitos, os mesmos costumes que essas pessoas? Que ele não tem futuro. E o Senhor nos está mostrando o futuro claramente. E em seguida ele acrescenta: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. E observem aqui, no sentido de que, quanto ao trato passado, a vida passada, vos despojeis do velho homem, aí está o despir-se, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Verso 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, aí está o banho,
E terceiro, verso 24: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente de onde? Da verdade. Então diz Paulo, agora não há tempo a perder. O que devo fazer? Todos os costumes, hábitos, práticas que tínhamos, herdados, sabem? Que foram fortalecidos nessa sociedade que não tem conhecimento, nós temos que abandonar. Em seguida, tem que haver uma renovação da nossa mente. E então, revestir-nos do caráter de Cristo. E ele explica isso mais claramente ainda em Colossenses capítulo 3, no versículo 1 em diante. Portanto, e aqui se nós seguirmos essa receita, é muito fácil adotar algumas medidas concretas. ¿Eh? Verso 1, porque se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas de onde? Lado alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lado alto, não nas que são aqui da terra. Por quê? Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, quer dizer, houve uma mudança completa, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Irmãos, de onde é a Coca-Cola? Lado alto ou aqui debaixo? Debaixo. Então já ficou fácil. Ele diz, buscai as coisas lado alto. De onde são os chocolates? Lá de cima ou aqui debaixo? De onde são? Debaixo. E o queijo? Nada disso está na orientação de Deus que deveria servir como alimento. Então, e as telenovelas? São lá de cima ou aqui debaixo? Bem debaixo. Então você percebe como as coisas vão sendo eliminadas rapidamente? Isso é questão de pensar, sabe? O que eu estou fazendo neste momento é de cima ou de baixo? O que eu estou pensando neste momento é de cima ou de baixo? E vou eliminando. E aí o milagre vai acontecendo. E aqui ele esclarece, verso 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também, quando? Noutro tempo, quando vivíeis nelas, antes de receber o conhecimento. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes o velho homem com os seus feitos. Agora eu pergunto, você pode deixar de irar-se porque você quer deixar de irar-se? Não. Tem que haver uma restauração da mente. Eu preciso que o Espírito Santo intervenha na minha mente. Porque se eu tenho maus pensamentos, irmãos, eu não posso dizer, não vou pensar mais nisso. Não posso. Porque o mau pensamento está aqui instalado. É um gerador de maus pensamentos. Então eu preciso do poder do Espírito Santo para agir na minha mente. Mas ele vai agir somente se eu concordar e eu querer me livrar disso. E aí sim o Senhor age. E é um milagre, irmãos. É um super milagre esse aí. Sabem, se eu já tenho experimentado muitas coisas que me incomodavam, eu orei. E eu vejo que Deus tira. Como tira, não sei, mas uma coisa é certa. Desaparece da mente. Desaparece automaticamente. E diz depois, verso 9: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes o velho homem com os seus feitos,
E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode nem grego, nem judeu, circuncisão e incircuncisão. Quer dizer, a pessoa pode ser branco, pode ser preto, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser culto, pode ser inculto. Todos têm que passar pelo mesmo processo. Não há diferença. E no verso 12 diz: revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Quer dizer, esse é o fruto do Espírito Santo. Então temos que ser renovados. Irmão, e sem isso não vão para o céu. Eu posso ser dizimista, fazer ano bíblico, posso estudar lição de escola sabatina, ser professor de escola sabatina, posso estudar, enfim, fazer tudo o que um cristão tem que fazer. Mas se não tenho esses atributos, é porque eu não permiti ao Espírito Santo agir na minha mente. E diz a seguir: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Bom, essa transformação é possível para o ser humano realizar independentemente de Deus? Não. Eu preciso, primeiro, ser convencido do pecado, da justiça e do juízo, para eu correr ao Senhor Jesus, para Ele me dar um poder sobrenatural. E aí entra o Espírito Santo agindo na mente. Quando eu sinto essa necessidade. Voltemos para Apocalipse 19. É uma cena de grande júbilo. A esposa está preparada, está pronta, já está vestida com a veste de linho finíssimo, resplandecente e puro. O linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E aí o Senhor, no versículo 9, diz: então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Aí o João se prostra diante do anjo, e o anjo lhe diz: não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Bom, no contexto todo, sabe, nesse contexto, está falando de júbilo, a vinda do Senhor Jesus, a igreja preparada. Não é isso? Esse é o contexto. E o foco principal é a preparação da igreja. Mas dentro desse foco é introduzido o Espírito da profecia. Quando nós damos estudos sobre o Apocalipse, normalmente para mostrar que a igreja remanescente é a igreja adventista, mostramos o Apocalipse 14, 12, aqui está a paciência dos santos, ou a firmeza dos santos, os que guardam o mandamento de Deus e têm a fé no Senhor Jesus. Aí apresentamos Apocalipse 12, 17, irou-se o dragão contra a mulher, irou-se o inimigo contra a igreja, e foi fazer guerra ao restante da sua descendência, os últimos, os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus. E aí vamos a Apocalipse 19, 10, e mostramos que o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. E aí introduzimos a história da igreja, a fundação da igreja, como foi dado dom profético, com que propósito foi dado esse dom profético. Nesse contexto que é da preparação da igreja.
nos auxiliar a entender a Bíblia, para poder obedecer. E na obediência à palavra de Deus, o Espírito Santo transformará a mente. Vejam, aqui nós temos nível do conhecimento, desde a criação, aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Aí nós temos alguns períodos importantes, onde aparece Moisés, 1500, a primeira vinda do Senhor Jesus, ano 1000, depois 1500, a Reforma Protestante, Lutero, por último, Ellen White. Bom, isso dá ao todo 6.000 anos. E nesse período aparecem alguns reinos associados à história do povo de Deus. Egito foi o primeiro, depois veio a Síria, a Babilônia, a Médio-Pérsia, Grécia e Roma. 6 reinos ao todo. Bom, quando entrou o pecado, não se sabe exatamente, mas foi depois da criação, aqui no mundo, né? Não se sabe quando começou, mas aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Em Gênesis 6,5 diz o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Entrou o pecado e se corrompeu todo o ser humano. O que aconteceu com o conhecimento de Deus nessa corrupção do ser humano? Se foi perdendo ao longo dos séculos, certo? E aí vem o dilúvio, Gênesis 6:7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Graças a Deus, havia um homem justo na terra. Então, nesse tempo veio o dilúvio, aproximadamente 2.300 anos antes de Cristo. E aí, qual foi a função de Noé? Resgatar o conhecimento de Deus, mas passaram os séculos e o conhecimento de Deus se foi perdendo até chegar o tempo de Moisés, que já não havia mais conhecimento de Deus. Por que é importante o conhecimento de Deus? Por que nós não comemos carne de porco? Qual o motivo? Hein? Porque está escrito. E se tivesse perdido o conhecimento a respeito desse assunto, comeríamos ou não comeríamos carne de porco? Comeríamos. Por que guardamos o sábado? Porque está escrito. E se tivesse perdido o conhecimento, guardaríamos o sábado? Não. Por isso que a função de Noé foi resgatar esse conhecimento. Passaram os anos, se perdeu o conhecimento, chega a época de Moisés. Qual a função de Moisés? Resgatar o conhecimento. Deus foi revelando para resgatar esse conhecimento. Porque sem esse conhecimento não há como salvar o ser humano. Como você vai mostrar? Este é o caminho. Sem conhecimento ele não sabe por onde andar. Mas o que aconteceu depois da morte de Moisés? Ficou Josué no lugar dele. Mas faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com idade de 110 anos. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, todos morreram. Em seguida, e outra geração após ele se levantou, cresceu a terceira geração, e observem aqui, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. 3 gerações se perdeu o conhecimento de Deus. Então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor Deus dos seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Vocês perceberam o que acontece quando se perde o conhecimento do Senhor? Se voltam para a idolatria. Isso está em Juízes capítulo 2, 8 a 12. Bom, em Juízes 2, 14 e 15 nos diz: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor,
e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. O Senhor, procurando restaurá-los, os colocava em dificuldade. Juízes 10, 16, 17. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes, se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Não é impressionante o pecado? E nesse período, Juízes 2, 18, 19, quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era como juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Eles se voltavam para a idolatria, o Senhor tirava a proteção deles, eram afligidos, mas como o Senhor é misericordioso, clamavam a Ele, vinha em socorro. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam de suas obras, nem da obstinação de seus caminhos. Não é fácil levar alguém para o céu, né? Então, nesse período de juízes, o que aconteceu com o conhecimento, com a verdade? Ele oscilou. Quando o juiz estava vivo, era resgatado. Quando o juiz falecia, o conhecimento tendia-se a perder. O Senhor levantava outro juiz para resgatar o conhecimento. E assim foi uma sequência, começando com o sobrinho de Caleb, Otniel, uma sequência de 14 juízes, passando por Gideon, outro conhecido, Sansão, e o 14º foi Samuel. Todos esses juízes. O que aconteceu em seguida? Eles queriam um rei. E o Senhor permitiu que tivessem um rei. Primeiro o rei foi Saul. Eles queriam um rei, o Senhor, tá bom, falou, vocês vão sofrer nas mãos do rei, mas eles queriam um rei. Aí veio Davi, escolhido pelo Senhor, para tentar restaurá-los. Morre Davi, vem Salomão, e aí, nesse período, devido aos erros, tanto de Davi e Salomão, oscilou, mas não se perdeu completamente, e o reino se divide. Reino do sul, Judá e Benjamim. Reino do norte, Jeroboão, as outras 10 tribos. O que aconteceu com o reino do norte? Foi uma sequência de reis idólatras, nenhum melhor que o outro, pelo contrário, um pior que o outro. E assim foram uma sequência de 20 reis, os últimos, Oséias, terrível. O que aconteceu com o conhecimento nas tribos do norte? Se perdeu. Aí veio o Senhor, retira a proteção de Samaria, 722 a.C., veio os assírios e destroem a cidade. Acabou o reino do norte. Não havia remédio para eles. O que aconteceu com o reino do sul? Teve reis fiéis como Asa, Jeosafá, Jeorão foi um idólatra, Acasias pior que ele, Atalias terrível e tenebroso, Joás um rei fiel a Deus, Amazias outro rei fiel, Azarias também, Jotão também um rei fiel, Acás terrível e tenebroso, Ezequias um bom rei, fiel a Deus, Manassés, vocês conhecem a história de Manassés, terrível, Amon também, idólatra, e Josias foi o último rei fiel a Deus. E aí vieram mais 3 reis, todos idólatras, mais 4, todos idólatras. O que aconteceu com o conhecimento? Ele oscilou por causa dos reis fiéis a Deus, mas finalmente
se perde. Que fez o Senhor? No ano 603, retira a proteção de Jerusalém, vem os babilônios e destroem Jerusalém. Bom, mas nesse período estavam os profetas chamados maiores e menores, e eles procuraram recuperar o conhecimento, e o último, Malaquias, morre e o conhecimento se perde novamente. Antes de acontecer isso, e aí foi no ano 70, os romanos destruíram Jerusalém, mas antes disso veio o Senhor Jesus Cristo. Com que propósito? Resgatar todo o conhecimento para poder salvar o ser humano. Aí o Senhor Jesus morre na cruz, ressuscita, vai para o céu, deixa o conhecimento aos discípulos e passam os anos, chegamos ao tempo da Idade Média, já não havia mais conhecimento. Se perdeu de novo. Aí os reformadores, Lutero e os outros, procuram resgatar o conhecimento, morrem esses homens e o conhecimento começa a se perder. Mas como já estamos no fim da história, o que fez o Senhor? Levanta Ellen White com que finalidade? Resgatar o conhecimento. Entenderam qual a função do Espírito Profecia? Porque sem conhecimento da Bíblia, ou pelo menos sem entender o que está na Bíblia, eu não tenho como praticar. Sem praticar, Deus não tem como modificar minha mente. Como vai restaurá-la sem conhecimento? Então aí o Senhor me dá quantos livros? 17 meditações matinais tem em português, me parece que são 87 livros em português. Irmãos, quem leu já mais de 50? Mais de 50 livros do Espírito Profecia. Entendendo que a função é justamente nos auxiliar para entender, para poder obedecer e o Espírito Santo me poder restaurar. Quem leu mais de 40? Mais de 30? Mais de 20? Amém. Mais de 10? Amém. Mais de 5? Amém. Mais de 1? Mas, graças a Deus, mas entendendo, irmãos, isso que nós temos que tomar consciência, não precisamos nem assistir aos jornais, mas o mundo está caindo em pedaços. Em termos de saúde, em termos de ecologia, em termos econômicos, morais, quer dizer, o fim do mundo está chegando. E nós, para ir ao céu, precisamos ser restaurados. E para ser restaurado, tenho que obedecer. E para obedecer, tenho que entender. Então, o que tenho que fazer hoje? Chegar em casa, e vocês têm todos os livros de Ellen White, que estão disponíveis, podem baixar e colocar no celular, no computador, onde vocês querem. Eu tenho um Kindle, tenho todos os livros, viajo, vou lendo, sabe? O lugar que eu vou, estou lendo. Meditações matinais, leio 2 por dia, uma de manhã e outra à noite. Por quê? Porque eu sei que preciso ter conhecimento da palavra de Deus, é a palavra de Deus que me restaura. E isso é importantíssimo, porque, veja, qual é a função do Espírito Profecia? A responsabilidade de minha obra é preparar um povo que permanece em pé no dia do Senhor. Nós queremos permanecer em pé nesse dia. O selo do Deus vivo só será colocado sobre os que têm um caráter à semelhança do de Cristo. Olha que impressionante. Filhos perfeitos no caráter, lembrai-vos de que somente estes poderão ver a Deus. Essa obra não é humana. Quando nós pensamos ter um caráter perfeito, semelhante a de Cristo, é uma impossibilidade para o ser humano. Mas é uma possibilidade para Deus. Para Deus tudo é possível. O que eu preciso fazer? Me submeter ao caminho de Deus. E este texto é fundamental. Eu faria um quadro, colocaria na sala, no quarto, no banheiro, na cozinha, em todo lugar. Veja o que diz aqui.
Cristo foi obediente a todos os reclamos da lei. Por sua obediência perfeita, tornou possível a todos os homens obedecer os mandamentos de Deus, porque assim que somos restaurados. E aqui está a receita. Ao nos sujeitarmos a Cristo, nosso coração se une ao céu. Quando obedecemos a Cristo, nosso coração se une ao dele. Nossa vontade emerge em sua vontade. O que é vontade? O que é vontade? Não é desejo, hein? Vontade é escolha. Quando nossas escolhas, seria, neste caso, são semelhantes, iguais às escolhas de Cristo, nosso espírito torna-se um com seu espírito. Nossos pensamentos serão levados cativos a Ele. Vivemos sua vida. Isto que significa estar trajado com as vestes de sua justiça, que é o conselho do Apocalipse 3 e o cumprimento do Apocalipse 19. Quando o Senhor nos contemplar, verá não a nudez e deformidade do pecado, mas suas próprias vestes de justiça, que são a obediência perfeita à lei de Jeová. É isso que Deus requer, sabe? Quando se fala de perfeição, se refere à perfeita obediência à palavra de Deus. Isso é possível ou não é possível a todos nós? Se eu quero, sim, porque o poder para obedecer vem do Senhor. O caráter formado nesta vida determinará o destino futuro. E aqui é importante, quando Cristo vier, não mudará o caráter de ninguém. Os que não endireitem nesta vida o caráter torto, jamais poderão ter parte na vida imortal futura. A formação do caráter é obra de toda a vida e é para a eternidade. A ceifa da vida é o caráter. A ceifa é uma reprodução das sementes semeadas. Semeou a palavra de Deus, resultado do caráter. Agora, o que é o caráter? A capacidade mental e o talento não são sinônimos de caráter. A reputação não é caráter. O verdadeiro caráter é uma qualidade da alma que se revela na conduta. E o que é o caráter, então? Os pensamentos e os sentimentos combinados constituem o caráter moral. Isso é o caráter. Bons pensamentos, bons sentimentos, bom caráter. A boa obra começada, e aqui está citando Filipenses capítulo 1:6, será terminada. Os pensamentos santos, as celestiais afeições e os atos semelhantes aos de Cristo tomarão o lugar dos pensamentos impuros, dos sentimentos perversos e dos atos obstinados. Glória a Deus ou não é glória a Deus? É maravilhoso. E este texto é muito importante, e vamos terminar com ele. Os traços de caráter que acalentais na vida não serão modificados pela morte ou pela ressurreição. Saireis da sepultura com a mesma disposição que manifestastes em vosso lar e na sociedade. Jesus não altera o caráter em sua vinda. A obra de transformação tem de ser efetuada quando? Agora. Precisamos arrepender-nos dos defeitos de caráter, vencê-los pela nossa força, pela graça de Cristo e formar um caráter simétrico, a fim de que sejamos habilitados para a mansão do lado alto. Irmãos, não temos o que temer, sabem? Não temos de que nos preocupar, a não ser desobedientes intencionais. Se eu entendo a palavra de Deus, porque Deus me revela a palavra de Deus, eu procuro ao Senhor que me dê força para praticar. E praticando, um milagre acontece. Você não precisa se preocupar no futuro, obedeça hoje. Tudo que o Senhor está mostrando, hoje, ore ao Senhor e comece a praticar. E no final, você vai ver as mudanças. Vale a pena ou não vale a pena? Então vamos orar. Eu pediria, como o assunto foi estudado, ficou claro ou não?
O irmão, como primeiro ancião, entendeu. Então vamos nos colocar de joelhos e o irmão faça uma oração de intercessão para que Deus ajude a todos a mudar. Vem. Pai querido, obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos mais uma vez de estarmos aqui na sua Santa Casa. Obrigado, Senhor, pelas instruções, orientações que tivemos nesta noite. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Só o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. E cada dia tenhamos esse reconhecimento e sintamos a necessidade de passarmos pelo processo da restauração. Estamos vendo aqui uma gama de informações por esse teu servo que veio aqui enviado para nos trazer essas mensagens que certamente farão a diferença em nossas vidas. Que o Senhor possa abrir cada vez mais a nossa mente, o nosso coração. Possamos nos despertar para os momentos que estamos vivendo e saber que estamos bem perto do retorno de Jesus a essa terra. Abrace cada coração presente aqui nesta noite. Transforme a vida de cada um de nós e nos dê a graça e o poder para viver à altura desses conhecimentos e, acima de tudo, desses ensinamentos. Sabemos que não foi fácil na história, como já vimos aqui, a restauração dessas verdades. E hoje nós temos o privilégio de tê-las em nosso meio. Portanto, continue conosco, continue abençoando o nosso instrutor, Dr. Manuel Tapia, que estas mensagens continuem sendo colocadas em evidência em nossas vidas, em nosso meio, e que cada dia possamos viver à altura desses conhecimentos e nos preparando para o breve retorno de Jesus a essa terra. Leve-nos em paz aos nossos lares, na companhia dos seus santos anjos, e traga-nos de volta amanhã para a continuidade desta programação, em nome de Jesus. Amém, Senhor.